pessoal, vamos para o nosso terceiro tutorial de OpenGL Shaders dentro do VBA. Vamos criar aqui uma cópia. Eu cliquei com Ctrl e arrastei. Vamos renomear o tutorial 2 para 3. E vamos abrir o arquivo. Ok? No último tutorial, nós trabalhamos com EBO. E aí nós plotamos um quadrado através de dois triângulos. Porém, ao invés de nós utilizarmos 6 vértices, seria 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. Nós só trabalhamos com 4 vértices, porém, nós passamos os índices que compõem o quadrado. Então, ele é 0, 1, 2. E aqui ele fecha o primeiro triângulo. Depois 0, 2 e 3. Com isso, a gente imprime o quadrado. Agora nós vamos trabalhar com uniforms. Uniforms é uma forma que a gente tem, são funções pré-definidas dentro do OpenGL que nos permite interagir com o programa, interagir com as shaders. Nós lemos o ponteiro, a posição de onde se encontra a variável dentro do programa, dentro da shader, e com isso a gente consegue alterar o conteúdo da variável. Então a gente vai usar tanto o uniform para poder ler o conteúdo, tá? Através da localização, location desse uniform, da variável. E a gente também utiliza uniform, funções pré-definidas de uniform para atualizar a variável. Então vamos lá. Alt F11, vamos no nosso módulo base, mbase. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma pequena alteração na nossa shader. E aqui a gente não precisa alterar por enquanto o vertex shader. Porém, eu já vou introduzir aqui, a partir desse tutorial, o layout. Layout position igual a 0. Ok? Por enquanto a gente só está trabalhando com a posição dos vértices, né? Vertices position aqui. Depois a gente vai introduzir mais informações. Só para a gente ver se funciona. Alt F11, Alt F8. Não é vertex position. Location. Location. Alt F11, Alt F8. E aí ele funciona. Ok? Então, uma pequena alteraçãozinha. Agora, a próxima alteração que nós vamos fazer, aqui o nosso frag color, ele já está estático. Ele vai ser sempre desta cor. Nós agora vamos alterar com a inclusão do uniform. Então, até o out, é o output, que é o frag color, a gente vai manter. E agora a gente vai entrar com o nosso uniform. VEC4 e a gente passa a nossa variável. Our color. E com isso agora, o nosso frag color, ao invés de ele receber os valores, ele passa a ser o nosso our color. Só que nesse momento, ele não tem nenhum valor, é tudo 0. Tá? A gente precisa alimentar o nosso our color. E para isso, a gente vai alimentar em tempo de execução. Então,
a gente vai alimentar aqui na hora que a gente for imprimir. Tá bom? Então, para imprimir, vamos criar aqui uma variável chamada timeValue e vamos dizer que ela é um duplo, ok? Nós vamos imprimir as cores dentro do nosso formulário, do nosso quadrado. Ela vai variar vai ser verde e vai ser uma variação do preto para o verde. Então, ela vai estar se atualizando a linha do tempo. Para isso, a gente vai usar uma curva senoidal, que vai... Um senoidal ele vai de 0, no nosso caso, a gente dá o verde, a gente vai de 0 a 1, né? Não sei se vocês já perceberam, mas o OpenGL, o RGBA dele é de 0 a 1, não de 0 a 255. Então, assim, com isso a possibilidade de cores é muito maior. Tá bom? Então, vamos criar aqui uma variável chamada greenValue. Vai ser um single. Vamos declarar uma variável C, color. Ela vai ser, vamos colocar como string, porque ela vai representar o nosso ccolor, o nome, né, do nosso OurColor lá dentro. Então, quando a gente buscar o ponteiro, a gente vai buscar o OurColor e armazenar ele dentro do nosso ccolor. Ele vai ser para a gente um string e a gente precisa obter o local. Então, a gente vai declarar aqui um vertex location, que é um nome. Ok? A gente vai aqui usar essa primeira linha e antes da gente imprimir, antes da gente usar o programa, a gente vai fazer essa atualização do nosso timeValue. Na verdade, a gente vai usar primeiro o programa. Pronto. Faz assim. E aqui a gente faz. O nosso timeValue, ele vai ser obtido através de uma API do Windows, que é o getTickCount. A gente não tem ela declarada ainda. Tá? A minha máquina é um Office de 64 bits, rodando dentro de um Windows de 64 bits. Então aqui a gente precisa fazer o seguinte: if win64 then else and if. Por quê? Porque a gente já está testando se é VBA7. Agora a gente vai testar se a máquina da pessoa está com o Windows, o Office de 64 ou um Office de 32 bits, tá bom? E aí a gente vai usar o declare ptrsafe uma função getTickCount que está na biblioteca, né? Kernel32, cujo, aliás, é getTickCount64. É isso. E quando for 64 bits, ela é um long. Aliás, se não for, vamos declare ptrsafe function T2, nem precisa colocar aliás, mas as long ptr, ela mesma já tira aqui
tá? E quando né, não for o VBA7, aí ele não tem o PTR safe e também ele não é o nome do PTR. Com isso a gente consegue usar a função getStickCount. E agora vamos ao nosso time value. Time value ele vai ser igual ao nosso getStickCount dividido por 1000. Aí a gente armazena o momento atual dele. O nosso green value ele vai ser a função sen do nosso time value dividido por 2 mais 0,5. Com isso a gente garante que ele vai estar no intervalo de 0 a 1. Beleza. Bom, a gente declarou o nosso ccolor aqui. Ccolor ele vai ser igual ao nosso our color. É importante que essa variável, né, our color, este nome aqui, ele seja igual ao que a gente passou aqui dentro da chave. Se for minúsculo aqui e maiúsculo lá, ele já dá erro, tá bom? E a gente precisa utilizar o strconv, ou manter essa mesma variável, ccolor é igual a strconv do nosso ccolor com um VB from Unicode. Bom, feito isso, agora a gente tem que obter o ponteiro, a localização da variável. Então a gente vai chamar uma função chamada gl get uniform location. Isso. Aí a gente passa o nosso programa, que nesse caso é a nossa shader. Dentro dessa shader específica, desse programa, ele vai buscar. Vocês podem observar que é um long, né? Lembra, sempre ponteiros aqui. Então a gente vai usar um strptr e passar o nosso ccolor. Com isso, a gente já consegue utilizar essa informação. Na verdade, ao invés do call aqui, a gente declarou o vertex location. Então, a gente já pode dizer que o nosso vertex location é igual ao resultado de onde está lá na nossa shader, tá bom? Por quê? Porque depois agora a gente vai ter que usar esse vertex location numa outra função uniform. Agora a gente vai chamar gl uniform 4f, que é 4 floats. Ou seja, para esse location que a gente localizou, né, para essa posição no ponteiro, a gente vai passar agora 4 variáveis single, né, float single, que vão representar a cor do nosso ccolor. Como é verde, então a primeira é 0. Aqui vai ser o nosso green value, que é verde. A terceira vai ser 0. E a quarta, que é como se fosse transparência, que a gente não está trabalhando com transparência ainda, é 1. Então ele vem para cá essa informação que está aqui. Aí feito isso, ele dá o bind do vertex array e vai imprimir para a gente. Se tiver tudo ok, debug, compile, Alt F11, Alt F8 e o nosso verde que vai ficando preto
e verde. Com isso, a gente já introduziu mais uma coisa muito importante dentro dos nossos programas de VBA com OpenGL. Aqui a gente está começando a interagir, a fazer com que shaders sejam muito mais flexíveis, tá? Lembra, é tudo um começo, tem muita coisa para a gente aprender ainda, para compartilhar. Na verdade, aprender, isso aqui vem tudo de tutoriais que eu li, de arquivos públicos. Então, assim, eu aprendi meio na marra, né? Não vi nenhum tutorial com esse nível de detalhamento dentro de um VBA, mas eu sei que quando alguém sabe utilizar um recurso um pouco mais avançado, eu tenho certeza que as pessoas elas acabam, com a criatividade, com a inteligência de cada um, desenvolvendo coisas que vão fazer com que o Excel tenha uma roupagem diferente, uma cara diferente. Excel não é só planilha de cálculo. Eu trabalhei muito tempo na área de controladoria, a parte financeira, fiz muito uso do Excel como planilha de cálculo, mas sempre utilizei para fins, até para, eu diria, para poder me descontrair, fazendo joguinhos, brincando, divertindo o pessoal. Divertindo não, porque não era muito de diversão, mas algumas pessoas gostavam do que eu fazia. Ok? Então, pessoal, salvo mais um tutorialzinho curto. No próximo tutorial, a gente vai começar a organizar os dados. Tá? Existem outras formas, tá? Existem mais coisas que a gente pode trabalhar. Aqui nós utilizamos só o GL Uniform 4F. Existem várias funções com Uniform. Principalmente quando a gente estiver trabalhando com Model View Matrix, né? Câmera, movimentação dentro de um ambiente. E vamos lá. Então, começando a organizar. A partir do próximo tutorial, a gente vai começar a dar um destino diferente para o nosso val, VBO, EBO. Vamos colocá-los em classes distintas. Talvez a gente coloque uma classe já para shader também. E é isso aí. Okay? Espero que vocês estejam gostando. E até a próxima.